Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Planejamento Estratégico e Inovação, do básico ao avançado, aula número 3. Na última aula, nós apresentamos o processo de prototipação para executar ou testar o planejamento estratégico. A prototipação gera novas descobertas e muito conhecimento precioso para o sucesso da estratégia, além de ser um processo ágil. Nesta aula, nós vamos apresentar como lidar com cada vez mais conhecimento que acumulamos. Se, por um lado, o conhecimento ajuda a gerar opções, ela também traz a necessidade da priorização ou foco. Esta é a versão de janeiro de 2022. Este é o conteúdo da terceira aula. Em resumo, iremos trabalhar o processo de tomada de decisão. Primeiro, temos de ter conhecimento. Segundo, quanto mais conhecimento, mais opções teremos. E terceiro, como nós não temos tempo para executar todas as opções geradas, nós precisamos priorizar as opções mais importantes ou relevantes. Primeiro, o conhecimento vem da experiência. E no caso do planejamento estratégico, a prototipação é muito rico na geração de informações e conhecimento relevante. Segundo, opções. Quanto mais conhecimento, mais opções. Mas se nós utilizarmos a criatividade, nós podemos ter muito mais opções. Mas muitas vezes nós menosprezamos o processo de conexões ou combinações possíveis, que podem gerar milhões de novas opções. Terceiro, priorização ou foco, que não é um processo fácil, mas que pode ser facilitado com a definição clara de critérios. Eu gosto de reforçar que no processo de melhoria e crescimento contínuo, é extremamente importante ter em mente que a prototipação gera novos conhecimentos. Mas não apenas novos conhecimentos, mas principalmente conhecimento relevante para melhorar os nossos planos estratégicos e obter, assim, melhores resultados. Exemplo, eu já apliquei a metodologia IDM milhares de vezes no planejamento estratégico. E mesmo assim, a cada nova aplicação do IDM ou experiência, eu ganho novos conhecimentos ou novas percepções. Este é o ponto. Com mais conhecimento, nós podemos gerar mais opções. E quando temos muitas opções, mas tempo e recursos limitados, nós precisamos priorizar e dar foco no que é mais importante. No mundo onde a velocidade das mudanças ocorre cada vez mais rápida, este processo de tomada de decisão se torna cada vez mais crítico. De forma simplificada e prática, o processo de tomada de decisão pode ser apresentado desta forma. Primeiro, gerar opções. E segundo, priorizar ou dar foco. Eu gosto desta frase do Linus Pauling. A melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Este processo de gerar opções e depois priorizar também representa muito bem o processo criativo. A pequena diferença pode ser que, no processo criativo, buscamos algo novo, e no processo de planejamento estratégico, a busca geralmente é por uma mudança. Ou seja, faz parte do planejamento estratégico a aplicação do processo criativo. Voltando ao processo simples de planejamento estratégico, nós temos na primeira etapa, situação atual, a geração de opções e a priorização de um conjunto de percepções. Ou seja, não há a necessidade de focar uma única percepção. Na segunda etapa, objetivo, podemos gerar várias opções e depois precisamos focar um único objetivo. Se você tiver dois objetivos distintos e importantes, precisa fazer dois planejamentos estratégicos, um de cada vez. Na terceira etapa, caminho ou meios, nós também podemos gerar muitas opções, mas nesta etapa, assim como na etapa de objetivos, precisamos focar um ponto ou uma questão-chave. Retomando este exemplo simples e prático apresentado na aula 2, nós temos como situação atual um vendedor autônomo. O objetivo definido, fidelizar clientes, e o caminho, fazer a gestão de relacionamento com o cliente. Esse é um exemplo de planejamento estratégico finalizado. E nas próximas telas, iremos simular o processo de construção passo a passo, ou seja, iremos explicitar em cada uma das três etapas a geração de opções e a priorização.
Na situação atual, podemos gerar várias opções de fatos ou percepções, como neste exemplo: vendedor autônomo, mais de 10 clientes fiéis, 30 clientes regulares, carteira com mais de 100 clientes, muitos clientes não fidelizados, muitos novos clientes, lista grande de prospecção, falta de tempo, sem controle do histórico do cliente, etc. Durante o processo de geração de opções, não se preocupe com a qualidade das opções. É melhor anotar tudo seguindo a sua intuição, pois depois de gerar as opções, neste caso 12 opções, você irá selecionar as melhores opções, algo entre 3 e 5 opções. Neste exemplo prático, foram selecionadas 5 opções: vendedor autônomo, carteira com mais de 100 clientes, perdendo clientes, falta de tempo e falta de foco no cliente. Novamente, siga a sua intuição e selecione as opções mais relevantes. Nesta primeira etapa, nós não temos nenhum critério claro para a escolha das opções. Por isso, eu considero essa primeira etapa uma fase de aquecimento e percepção geral do tema e do cenário. Depois de definir o objetivo, você pode voltar e redefinir a situação atual com foco ou aplicando o objetivo como critério. Vamos falar sobre isso mais adiante neste mesmo vídeo. Da mesma forma, na etapa de definição do resultado desejado ou objetivo, nós geramos várias opções de forma rápida e intuitiva, sem se preocupar com a qualidade das opções. Neste exemplo, foram geradas essas opções: fidelizar os clientes, vender mais, ganhar mais dinheiro, ter novos clientes, automatizar as vendas, conhecer os clientes, melhorar o atendimento, surpreender os clientes, vender novos produtos, etc. Depois de ter uma boa quantidade de opções, algo entre 5 e 12, nós podemos iniciar o processo de priorização ou foco. Neste exemplo, depois de gerar mais de 10 opções, foi priorizado ou definido como foco ou objetivo principal fidelizar os clientes. É claro que nós podemos ter mais de um objetivo. Neste caso, você terá de criar um plano estratégico para cada objetivo. Um critério que eu utilizo para a escolha do objetivo é o que você realmente quer atingir. Se tiver dificuldade no processo de escolha, você pode utilizar o processo de peneiramento. Das 10 opções, selecione as 3 melhores opções e, em seguida, escolha uma entre as 3. Depois de definir e focar um objetivo, entramos no processo mais lógico ou com direcionamento claro. Ou seja, com foco no objetivo fidelizar os clientes, nós geramos opções de caminhos ou meios para atingir este resultado desejado. Neste caso, foram geradas estas opções de caminhos: conhecer os clientes, surpreender os clientes, saber o que compra, saber quando compra, saber para que compra, organizar cadastro de clientes, segmentar os clientes, necessidade dos clientes, ouvir os clientes, observar os clientes. Novamente, gere entre 5 e 12 opções, de forma rápida e intuitiva, sem se preocupar com a qualidade das opções. Da mesma forma que na etapa de objetivos, nesta etapa de caminhos ou meios, nós precisamos focar um ponto ou a questão-chave, ou seja, o que eu realmente preciso fazer para atingir o objetivo definido. Neste caso, o item escolhido foi gestão de relacionamento com os clientes, ou conhecer e surpreender os clientes. A partir das opções, você pode selecionar de 3 a 5 opções e escolher a questão-chave entre essas poucas opções, como no processo de peneiramento. Uma forma de checar a importância ou necessidade desta questão-chave é perguntar: eu consigo atingir o objetivo sem executar essa questão-chave? Se a resposta for sim, pode ser que esta não seja a questão-chave. Nesta tela, nós temos o processo de tomada de decisão, com a primeira fase de divergência, onde geramos várias opções. Nessa primeira fase, podemos utilizar a ferramenta Brainstorming, bastante popular em workshops de inovação. E a segunda fase de convergência, priorização ou foco. É nesta fase que podemos utilizar o processo de peneiramento para eliminar as opções menos relevantes
e só depois fazer a escolha ou foco nas etapas de resultado desejado e também na etapa de caminhos ou meios. Na etapa de situação atual, nós não precisamos focar uma única opção e podemos ficar com um conjunto de 5 opções ou mais. O processo decisório que nós utilizamos nas nossas facilitações de workshop de planejamento estratégico e inovação tem 3 etapas. Primeiro, geração de opções, que é um brainstorming, mas nós utilizamos apenas uma única regra: gerar opções sem justificar. Depois de gerar até 25 opções, geralmente em torno de 18 opções, nós selecionamos as 5 melhores opções, como no processo de peneiramento. E fazemos uma análise lógica, conectando as ideias numa sequência de causa e efeito. Só então, na terceira fase, o grupo escolhe por votação o item mais relevante ou importante. Nós vamos explicar este processo em outra aula mais adiante. É comum associar a criatividade à geração de novas ideias. Mas na nossa experiência, as descobertas, percepções ou insights mais relevantes ou impactantes aparecem durante as conexões lógicas que fazemos após a geração das opções. E não é difícil entender o porquê. Neste exemplo, nós temos 4 opções, que podem ser até criativas ou novas. Mas se analisarmos todas as combinações ou ordenações lógicas de causa e consequência, nós percebemos que temos 24 opções, ou 4 fatorial. Quando eu facilito uma reunião, eu ajudo o grupo a escolher a melhor opção entre as 24 conexões lógicas, e não apenas escolher a melhor opção entre as 4 ideias iniciais. De forma prática, vamos voltar ao nosso exemplo. Em situação atual, podemos ter esta conexão lógica entre as opções. Um vendedor autônomo com uma carteira de mais de 100 clientes sente a falta de tempo e falta de foco nos clientes, e como consequência acaba perdendo alguns clientes. Lembrando que nós temos várias formas de conectar as opções. Neste caso, temos 5 fatorial, ou 120 possibilidades. Apenas como exemplo, nós podemos ter estas 2 conexões lógicas. Primeira ordenação lógica: a falta de tempo gera a falta de foco no cliente. Ou a segunda ordenação lógica: a falta de foco no cliente gera a falta de tempo. O meu papel como facilitador é despertar a percepção do grupo para novas formas de conexões lógicas, forçando o grupo a pensar de forma diferente. Na minha experiência, eu percebo que conectar as ideias de forma diferente tem gerado transformações mais eficazes do que a busca por novas ideias. E eu também já percebi boas ideias sendo desperdiçadas, simplesmente por não fazer nenhuma conexão lógica. O processo de análise de novas formas de conexões lógicas é um convite para novas percepções. Neste exemplo, podemos recontar a história desta forma: a falta de segmentação dos clientes pode levar à falta de eficácia. Em resumo, o que pode gerar a falta de tempo é dedicar muito tempo para clientes que geram pouco resultado. Outra questão interessante é que é comum, primeiro, estabelecer conexões lógicas que reforçam um comportamento defensivo ou de vítima. Isto é normal. Por isso é importante analisar novas formas de conexões lógicas para despertar o protagonismo. Esta questão do protagonismo versus mecanismo de defesa, nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Nesta tela, nós temos um exemplo de conexão lógica a partir de algumas opções ou ideias para o resultado desejado ou objetivo. Podemos começar com um trabalho eficaz e, com isso, conquistar novos clientes. Mas precisamos surpreender os clientes novos e atuais para fidelizar. Com isso, iremos vender mais, ganhar mais dinheiro e ter qualidade de vida. Depois desta conexão ou ordenação lógica, fica mais fácil ou assertivo escolher e focar um objetivo. Neste exemplo, o objetivo focado foi fidelizar os clientes. Em momentos diferentes, podemos focar objetivos diferentes, mesmo tendo construído a mesma sequência lógica. No processo de tomada de decisão, nós escolhemos com base em critérios. Em alguns casos, os critérios ficam implícitos, mas quando nós temos critérios explícitos, em alguns casos critérios priorizados,
fica mais fácil tomar decisões ou escolher a melhor opção, tanto individualmente, mas principalmente em processos colaborativos. Um exemplo bem simples: é difícil escolher qual é a melhor forma de viajar, se de carro ou de avião, sem nenhum critério. Exemplos de critérios para este caso: custo, tempo, conforto, distância, etc. O planejamento estratégico é um processo de tomada de decisão, e nesse caso, nós também precisamos ter critérios claros e bem definidos. Na minha percepção, o critério mais importante no planejamento estratégico é a definição clara do objetivo. Por exemplo, escolhemos o melhor caminho ou meio com base ou com foco no objetivo definido. Nós podemos ter outros critérios secundários, como agilidade ou custo, mas não podemos tirar o foco do objetivo. Nos próximos vídeos, iremos trabalhar o conceito de objetivo SMART. Por outro lado, a primeira etapa do planejamento estratégico é a percepção da situação atual e nós priorizamos um conjunto de fatos ou percepções. Nessa primeira etapa, nós não temos ainda a definição clara do objetivo. Por isso, não focamos numa percepção, mas um conjunto de dados, fatos ou percepções. Nós podemos sim voltar à primeira etapa, situação atual, depois de definir o objetivo, inclusive utilizando a ferramenta SWOT, ou seja, em relação ao objetivo definido, quais são os fatos ou percepções de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades ou ameaças, usando como critério o objetivo definido. Nós vamos tratar desses detalhes em outro vídeo. O que eu percebo na prática é que depois de definir o objetivo desejado, por representar um processo de mudanças, a nossa atitude muda de postura de vítima para postura de protagonista. Em outras palavras, é comum, na primeira etapa do planejamento estratégico, as pessoas apresentarem desculpas, dificuldades ou impedimentos. Isto é normal e caracteriza os mecanismos de defesa que nós temos, muitas vezes, inconsciente. Só depois da definição clara do objetivo, a atitude muda para um maior protagonismo. Neste exemplo simples, podemos pontuar, na primeira etapa, a situação atual, a opção falta de tempo. A falta de tempo é uma percepção, mas pode estar carregada com uma dose de vitimização, ou seja, a culpa não é minha, o tempo é limitado. Por outro lado, com foco no objetivo fidelizar os clientes, temos como plano ou caminho conhecer e surpreender os clientes, o que caracteriza a responsabilidade ou simplesmente protagonismo. Depende sim de mim. Eu acho que esta é a grande magia do planejamento estratégico, a transformação da postura de vítima para a postura protagonista. Retomando esse esquema do processo decisório. O processo começa com conhecimento como insumo na geração de opções. Podemos gerar opções de forma sistemática utilizando metodologias ou ferramentas, que são perguntas ou checklist de categorias de informações que podem ser geradas. Mas também podemos gerar opções utilizando a criatividade, ou de forma sistemática fazer análise combinatória entre as opções. É papel do facilitador de processo decisório escolher e aplicar as ferramentas adequadas e também facilitar as conexões lógicas entre as opções. Exemplo de ferramenta ou checklist. Nós podemos escolher o tema para o planejamento estratégico de forma intuitiva, livre e natural. Ou podemos seguir uma estrutura ou checklist organizada antes de escolher o tema. Neste exemplo, o esquema ou checklist apresenta 3 categorias de temas: pessoal, empresarial e social. Na categoria pessoal, temos 2 opções: autoestima e socialização. E na categoria empresarial, temos crescimento e redução de custos. E como exemplo de sociedade, nós temos desigualdade e meio ambiente. Basicamente, ou de forma prática, ferramentas são checklists de opções de forma organizada, que podem ajudar na geração de opções. Nesta tela, nós temos outros exemplos clássicos de ferramentas utilizadas no planejamento estratégico. Na primeira etapa, a situação atual, temos SWOT, que é a matriz pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Temos também PEST, 5Ps e IBM Canvas. Todas elas são esquemas ou checklists que podem ajudar a gerar opções de forma sistemática. Na segunda etapa, objetivos, temos a ferramenta SMART, visão e missão.
E na terceira etapa, plano de mudanças, podemos aplicar a espinha de peixe de Ishikawa. Nas próximas aulas, iremos apresentar com detalhes e dar exemplos com essas ferramentas. Retomando esse esquema do início desse vídeo, o conhecimento é um elemento-chave na geração de ideias ou opções. Na minha experiência como facilitador, a melhor forma de ter conhecimento relevante é trabalhando com diversidade de pessoas. Além da sua equipe e parceiros de negócios, temos clientes, consumidores, compradores e influenciadores de todos os tipos. Quando temos uma diversidade grande de pessoas colaborando juntos na construção de um planejamento estratégico, é importante ter um facilitador experiente para dar agilidade na análise das conexões lógicas e mitigar conflitos. Revisando o conteúdo desta terceira aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação. O tema desta aula foi tomada de decisão e apresentamos esses 3 elementos. Primeiro, conhecimento, que pode vir da experiência de vida ou da prototipação. Segundo, gerar opções, utilizando a criatividade e também a análise combinatória, que nos ajuda a enxergar milhões de possibilidades. Terceiro, priorização ou foco. E no planejamento estratégico, a definição do objetivo é o critério mais importante para a escolha das opções. Também apresentamos de forma superficial a importância de mudar a postura de vítima para protagonista. Encerrando a terceira aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós focamos o processo de tomar decisão, mas ainda de forma superficial, apresentando os 3 elementos: conhecimento, geração de opções e priorização. Na próxima aula, iremos mostrar como aplicar a ferramenta SWOT Análise no processo de planejamento estratégico, pois ela pode ser aplicada na situação atual, mas também na definição da questão-chave ou a escolha do melhor caminho para atingir o objetivo desejado. Além do SWOT, iremos apresentar outras ferramentas de análise da situação atual. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.